Ruby Rose balançou o mercado de maquiagem ao lançar a coleção Obsidian. Tá todo mundo surtado, todos os produtos estão viralizados no Instagram, no TikTok, principalmente aquelas sombras iluminadoras. Mas hoje o meu foco será na paleta da coleção Obsidian, que é a Precious. Me pediram para fazer um tutorial com essa paleta, não utilizei, chegou acho que quinta ou sexta-feira, então vai ser um tutorial meio que de primeiras impressões, conhecendo a paleta junto com vocês. Eu sempre preparo a minha pele antes, é um costume meu, mas você pode fazer antes, depois, tanto faz. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu já tonifiquei a minha pele com o tônico de Vizela, aquele de vitamina C que eu estou gostando bastante. Depois utilizei como hidratante o sérum potencializador da linha Stay Fix, de Ruby Rose. Inclusive, nesse vídeo eu vou focar bastante nos produtos de Ruby Rose, os que eu tiver aqui em casa, né, porque eu não tenho, assim, todos os produtos para fazer uma full face, né, uma pele completa com Ruby Rose, mas o que eu tiver eu vou trazer aqui pra vocês. E depois finalizei com o primer facial da linha Feel Smooth. Ele tem uma texturinha bem gostosinha, apliquei mais na região central do meu rosto, onde eu possuo um pouquinho mais de poros dilatados. Como o foco desse vídeo é a paleta, eu não vou me demorar muito na preparação de pele. A base que eu vou utilizar é a base fluida da linha Feel Smooth. Eu gosto bastante dessa base e a tonalidade que eu tenho é a C02, mas ela é um pouco amarelada pra mim, então eu vou dar uma equilibrada, vou dar uma neutralizada nesse subtom amarelado dela com o BT Velvet Lavender. Porque eu utilizo um produto com essa tonalidade lavanda para neutralizar o subtom amarelado da minha base. Vamos rapidamente aí dar uma analisada no círculo cromático. As cores opostas no círculo cromático se neutralizam. No caso, a cor oposta do amarelo é a roxinha, mas eu sou uma pessoa de tonalidade clara. Se eu utilizar um produto com uma intensidade muito forte de roxo, eu vou, além de neutralizar o amarelo, eu vou escurecer a minha base. Então, no caso, eu tenho que utilizar uma tonalidade de roxinho mais clara. No caso, eu vou utilizar o lavanda. Assim eu consigo neutralizar o subtom amarelado da minha base sem escurecer a minha base. Olha só a diferença. Esse swatch aqui é da base C02, sem nenhum tipo de alteração. E esse swatch aqui é a base C02 com o BT Velvet Lavender. Por ser uma base líquida, é uma base que tem uma ótima espalhabilidade. E também você consegue construir camadas sem que ela fique muito grosseira, muito pesada. A cobertura dela é uma cobertura leve a média, dependendo da quantidade que você utiliza. Ela uniformiza bem a tonalidade da pele, mas não faz assim uma alta cobertura. Já tem resenha dessa base aqui no canal, não é uma resenha muito recente, porque essa base já tem um tempinho que foi lançada. Mas para quem tiver curiosidade, na resenha que eu fiz dessa base, eu fiz resenha de duas bases. Dessa versão fluida e também da versão sérum que eles lançaram em bisnaga. Não tem o corretivo da Ruby Rose nem da Melu, por isso vou utilizar o corretivo Fix da Vizela, que é um corretivo que eu gostei bastante. Também tem resenha da base do corretivo aqui no canal, vou deixar no card e na descrição do vídeo para vocês também. Aliás, é sempre importante reforçar que a lista de todos os produtos que eu utilizo durante o vídeo está na descrição do vídeo por ordem de uso. Enquanto esse corretivo dá uma secadinha antes de espalhar, eu já vou fazer o contorno cremoso. Hoje, para facilitar minha vida, vou utilizar a paleta Lilia Natural Face na tonalidade Lily de Natália Capello. E esse pincel que eu estou utilizando é da Real Techniques. Ele é como se fosse um pincel Duo Fiber, só que ele é mais achatadinho. Para quem não está acostumada ou acostumado a me acompanhar por aqui, eu gosto muito de fazer esse contorno cremoso na área mais externa do meu rosto, no perímetro do meu rosto, vai. Porque eu não gosto, assim, desse aspecto da base chegando puro, principalmente na raiz do cabelo. Então não é um contorno, assim, que é pra alterar a minha fisionomia, mas é o suficiente pra dar uma sombrinha, para já fazer um efeitinho na pele. Na hora de espalhar o corretivo, eu não deixo secar completamente, até porque como é que eu vou espalhar o corretivo se eu deixar com que ele seque 100%, né? Mas eu gosto de deixar com que ele fique um pouquinho mais denso, porque esse corretivo da Vizela, ele é bem líquido, ele é bem úmido, e eu quero deixá-lo mais firme antes de espalhar. Não sei se faz sentido pra vocês, mas eu sinto que eu consigo ter uma cobertura um pouquinho maior quando eu deixo
ele secar por alguns instantes antes de espalhar. Eu sei que o foco do vídeo é a paleta Precious, eu mesma falei isso, mas vocês acham mesmo que eu peguei só isso da coleção Obsidian? Claro que não, né? Eu fiquei apaixonada também pelos duos de blushes, eu achei as cores belíssimas, fiquei bem curiosa para conhecer as texturas dos produtos, principalmente o produto, né, o blush em creme, porque é um duo que vem um blush em creme e um blush em pó. Essa cor aqui, que é a 01, eu meio que caí numa pegadinha, digamos assim, porque eu tava vendo alguns vídeos sobre essa coleção lá no TikTok. O pessoal tá fazendo vídeos bem legais por lá, de swatches e tudo mais. E quando eu vi essa cor aqui em um vídeo lá no TikTok, no vídeo da pessoa que eu assisti, ele parecia mais claro. Aqui, nesse meu vídeo aqui, a cor tá bem real, ele é bem dessa cor. Mas eu tive a impressão em outro vídeo que essa cor era mais coral. Mas assim, tá lindo. Eu só achei que ela fosse um pouco mais clara. Aliás, deixa eu aproveitar para agradecer a Vivi, da loja L de Linda, porque foi ela que me mandou alguns itens da coleção Obsidian pra fazer esse vídeo pra vocês. A Vivi tá com tudo em estoque, tá? Esses produtos estão super esgotados em algumas lojas, mas ela tá com estoque de vários itens dessa coleção. Vou deixar o Instagram da Vivi aqui na descrição do vídeo para quem tiver à procura dessa coleção da Ruby Rose. A textura do blush em creme é bem gostosa, ele não é tipo super melecado, a ponto de tipo, ah meu Deus, melequei toda a mão, mas ele também não é duro. Pincelzinho de cerdas sintéticas, porque gruda um pouquinho melhor os produtos em creme. Ah, bonito. Tá espalhando fácil. E me enganei, ele vem bastante carga de produto. Eu achei que ele fosse pigmentar de uma forma bem mais discreta, mas não, ele pigmentou bem. E é bem lindo o acabamento dele, é um acabamento levemente viçoso, ele não tem brilho nem nada, né, partículas de brilho, mas ele deixa um acabamento assim bem viçoso. É uma vibe meio Patrick Tá, sabe? Aqueles de blush do Patrick Tá. E a textura do produto tá bem boa, tá, gente? Bem boa mesmo. Não preciso pegar muito no pincel pra eu conseguir essa descarga de pigmentação. E ó, se eu tiver, assim, exagerado um pouquinho, com a esponjinha da base, eu consigo terminar de esfumar e dar esse acabamento aqui bem bonito. Não vou mentir, já fiquei com vontade de ter as outras cores desse duo, viu? Bonito, gostei. Gosto de aplicar um pouco de iluminador antes de selar a pele. Estou utilizando essa paleta aqui da Ruby Rose, que se chama Glow Show. Vem 4 tonalidades de iluminadores e esse daqui é na cor 2. Eu vou utilizar esse daqui que é o menos amareladinho, apesar que esse rosado tá bonito. Eu acho que eu vou dar uma misturada entre eles, a verdade é essa. Potente, hein? Forte o bichinho. Não tem o pó da Ruby Rose, por isso vou utilizar o pó Invisible Silk da Mari Maria. A minha tonalidade é a Sugar Coat. Gosto bastante desse pó, viu? Tô bem curiosa para conhecer a nova embalagem. Apesar que esse não é o meu pó que vaza mais. Eu tenho outros pós, outras embalagens que vazam bem mais do que esse do que da Mari Maria. Não acho que esse é o maior problema dessa embalagem, não. Pego um pouco de pó, tiro o excesso no dorso da mão e aí aplico na pele. De momento eu vou reforçar somente o contorno com contorno em pó. Eu não tenho nenhuma paleta, nenhum contorno da Ruby Rose. Então eu vou utilizar a paleta de contorno Pro Sculpting de Natália Capello com a cor mais clara, que é aquela cor de marrom bem mais neutra, levemente com um fundinho acinzentado, pouquíssima coisa. E vou reforçar o contorno mais assim nessa região das maçãs, próximo à raiz do cabelo e também um pouquinho na testa. Blush ainda não vou reforçar porque a pigmentação desse blush cremoso, desse duo da coleção Obsidian, é bem forte, é bem intenso, parece até que eu já apliquei um pouco de blush em pó. E o iluminador também ainda tá estourando, então não sinto necessidade de reforçar o iluminador por enquanto. Finalizando a pele com um pouco de bruma fixadora, vou utilizar a Real Fix de Vizela. Ela é uma bruma fixadora que tem resina de fixação, então ajuda sim na durabilidade da maquiagem e também dá um pouco de hidratação, porque tem fitoestratos como alecrim, aloe vera, chá verde e depantenol. Pra quem não tá por dentro dos lançamentos de Ruby Rose, eles lançaram uma coleção chamada Obsidian, que conta com alguns produtos unitários, como iluminadores em creme, que parece ali a textura do Mellow de linha Bruna Tavares. Eu comprei 2 tonalidades, mas não vou utilizar no vídeo de hoje, porque eu vou focar bastante na paleta Precious. Eles lançaram também alguns glosses, os dos de blushes mineralizados, enfim.
Tá uma coleção bem bonita, bem interessante. Fazia já um tempinho que não tinha assim uma coleção que eu falasse uau, que negócio bacana. E eu gostei bastante dessa coleção de Ruby Rose. E um dos produtos que mais chamou minha atenção, de fato, foi a paleta. É uma paleta de sombras que conta com 18 tonalidades de sombras. Ela tem um material bem firme, bem resistente. Contém 11 sombras que são mate, ou seja, 11 sombras foscas. Contém 5 sombras metálicas, uma sombra glitter cremosa e uma sombra em gel. Eu acho que a novidade é essa sombra em gel, que é como se fosse os Clowns da Catarine Hill, aquele produto bem cremoso que é para fazer base de sombra, mas é aquele produto que não seca, não é um delineador em gel. Então, é esse produto cremoso que vem na paleta Obsidian. Assim, gente, essa paleta é muito parecida, se não for completamente igual à paleta da coleção Grunge da Huda Beauty. Vou deixar uma imagem aqui para quem não conhece essa paleta da Huda Beauty, mas é basicamente a mesma proposta. De um lado, do meio para um lado, são sombras um pouco mais frias e do outro lado tem alguns tons de marrons, as cintilantes são um pouquinho mais quentes. E eu vi uma galera meio que decepcionada com essa paleta, porque pelo nome Obsidian, esperava uma paleta talvez com um pouco mais de tons de roxos. Gostei da seleção de cores, mas entendo quem ficou decepcionado, decepcionada, aguardando algumas cores mais fantasia dentro da paleta. Em relação a valores, não precisa se preocupar porque, né, gente, é Ruby Rose. A Ruby Rose não tem costume de colocar preços salgados nos seus produtos. Essa paleta mesmo tem preços bem variados dependendo da loja. Dei um Google ali rapidinho e vi que os preços variam bastante. Ela tem loja que tá vendendo por 50 reais, tem loja que tá vendendo por 78. Então depende muito de onde você vai adquirir essa paleta. De qualquer forma, mesmo o preço mais elevado que eu encontrei, que foi 78 reais, ainda assim é um preço bem mais abaixo do que a gente tem visto aí de paletas sendo lançadas no mercado. Quando eu olhei para essa paleta, eu sabia que eu precisava fazer uma maquiagem mais intensa, né, gente? Essa paleta é muito versátil. Dá pra fazer também maquiagens para o dia a dia com ela. Inclusive, se vocês quiserem uma versão mais light, uma versão de maquiagem mais suave com essa paleta, deixem nos comentários que eu posso trazer um próximo vídeo fazendo uma maquiagem mais leve com ela, tá bem? Mas hoje eu precisava fazer uma maquiagem intensa com a proposta que essa linha traz, né, essa vibe meio grunge, e eu quis fazer uma pálpebra luz, porque fazia muito tempo que eu não fazia uma pálpebra luz. As sombras dessa paleta esfarelam um pouco, então qual é a minha recomendação caso você faça um olho mais intenso, mais escuro? Para evitar qualquer tipo de mancha na pele, etc, e estragar essa pele que tá tão bonita, eu fiz uma caminha de pó e recomendo que você faça o mesmo caso você tenha um pouco de dificuldade de trabalhar com sombras mais escuras. Inicio a pigmentação do meu esfumado com a sombra bronze, que é uma sombra marrom com um fundo um pouco mais arroxeado, um fundo um pouco mais berinjela, que eu particularmente gostei bastante. Como eu vou fazer uma pálpebra luz, a pigmentação maior dessas sombras ficará concentrada mais no canto externo e também no canto interno, deixando o miolo da pálpebra móvel sem nada de sombra. Então eu aplico a maior intensidade no canto externo, sempre começando a pigmentação a partir da raiz dos cílios, subindo para côncavo. E por que que eu subo um pouco mais nos meus olhos? Eu sempre gosto de frisar, porque às vezes esse pode ser o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal. Eu tenho a minha pálpebra fixa muito projetada, eu tenho esse osso muito projetado. Então se eu pigmentar a minha sombra só até o côncavo, essa região vai ficar muito destacada, vai ficar muito clara. Então eu preciso subir um pouco com a pigmentação dessas sombras nessa minha região mais inchadinha. Se você tem um olho diferente, com um formato diferente do meu, você vai precisar adequar para o seu formato de olho. Falando das sombras em si, gostei muito, elas são bem macias. Eu fiz swatch de algumas tonalidades nos dedos para mostrar para vocês. Eu fiz swatch de 4 sombras cintilantes. Elas são bem macias, parecem parece aquela textura de sombra em pó meio creme, de tão macias que elas são. Então você consegue aplicar tranquilamente com os dedos na pálpebra. E as sombras opacas, as sombras mates, elas também são bem macias ao toque, bem fáceis de fazer swatches. As cores são bem intensas. Olha só a pigmentação que eu atingi só com uma sombra
em toda a minha pálpebra móvel e fixa. Para dar um pouco de acabamento e suavidade para essa borda externa da pigmentação da primeira sombra, que foi a sombra bronze, eu vou utilizar a sombra ao lado, que é a Luster, que é esse tom de marrom meio acinzentado com esse fundo meio malva, né? Esse rosado bem frio. É uma tonalidade de sombra que eu também gosto muito, sempre utilizei muito em noivinhas que não gostam de sombras marrons muito quentes, e é uma sombra ótima para dar acabamento e também para ser aplicada no canto interno, para quem quer fazer um olho um pouco mais claro, menos intenso. A minha primeira intensidade já foi aplicada e vai ser somente essa sombra que eu vou aplicar no côncavo e também pálpebra fixa, porque eu não quero deixar essa região muito escura. Então agora as próximas sombras serão trabalhadas somente na pálpebra móvel mais rente à raiz dos cílios. Próxima sombra é a Cooper, vou continuar trabalhando na mesma escala de tonalidades, agora somente escurecendo. E como eu quero uma região, como eu vou trabalhar com uma região menor, o meu pincel também vai ser menor, iniciando a aplicação rente à raiz dos cílios, aonde eu desejo a maior intensidade dessa sombra. E conforme eu vou subindo, trabalhando essa sombra dentro da primeira, eu vou subindo com um pouco menos de produto no pincel, menos pigmentação, justamente para eu não perder a mão da intensidade e intensificar demais essa região. A mesma coisa no canto interno. Começo bem rente ao cantinho interno, rente à raiz dos cílios, aplicando a pigmentação nessa região. Tiro um pouco do excesso de sombra que tem no pincel aqui no dorso da mão ou em uma toalhinha e vou subindo para ir mesclando, fazendo degradê, fazendo com que essas sombras se conversem. Vou continuar com o mesmo pincel, mas agora eu vou aumentar a intensidade da minha sombra. Vou utilizar a Krypton, que é esse marrom já bem próximo ao preto, com esse fundo mais berinjela. Então, vendo, as pessoas reclamaram que não tinha um tom de roxo, talvez um tom de roxo muito fantasia, mas olha só o fundo desses marrons que eu estou aplicando. Todos eles puxam para um fundo mais berinjela. Eu tinha esquecido como pálpebra luz fica bonito, viu? Olha que técnica bonita, fazia tanto tempo que eu não fazia e eu tô super apaixonada com o resultado que eu atingi com essa paleta. E eu sempre gostei muito também de fazer pálpebra luz opaca, sem aplicar o brilho. Eu deixaria assim, gente. Ai, fica tão bonito. Pra quem gosta de maquiagem mais opaca, sem brilho, poderia deixar só assim, que ficaria incrível também. Eu particularmente gosto muito. Se você perceber que invadiu demais com as sombras no miolo da pálpebra móvel, você pode pegar um pincel pequeno, um pincel dual fiber, um pincel de corretivo, com um pouquinho de corretivo, um pouquinho da base, e limpar esse centro, esse miolo da pálpebra móvel, tirar um pouco do excesso da sombra, que automaticamente você já atinge um degradê belíssimo para deixar a sua pálpebra, sua maquiagem opaca, se você desejar, ou já entrar com o brilho. A minha última intensidade nessa pálpebra móvel será com o preto. E eu vou diminuir ainda mais o tamanho do pincel, porque eu não quero que esse preto escape demais. Ele é para ficar bem próximo, estão vendo? Ele fica bem próximo à raiz dos cílios. Então, pincel pequenininho. E esse preto aqui é pigmentado, viu, gente? Ó, Ruby Rose, que sombra preta pigmentada. Eu dei só uma encostadinha e já veio bastante sombra no pincel. Tenho até que tirar um pouquinho assim, ó, no dorso da mão aqui, dar uma limpadinha no pincel, para esse preto não intensificar demais, porque é só assim um detalhe, sabe? Bem rente à raiz dos cílios mesmo. Vou utilizar duas sombras cintilantes. Inicio com a sombra Titanium, que tem esse tom de berinjela. Ai, que coisa linda! Ela vai escurecer um pouco o centro da minha pálpebra móvel, mas não tem problema, porque por cima eu vou aplicar a Rhodium, que tem esse brilho também mais para rocheado, mas que é uma sombra bem mais clara e que vai dar um destaque muito bonito para o centro da pálpebra. Lembrando que é uma pálpebra luz, então esse glitter, né, esse brilho, ele vai ficar mais concentrado no centro da pálpebra móvel. Bom, para não dizer que eu não utilizei os iluminadores unitários, eu vou pegar uma das cores que eu comprei, que é a Amethyst, que é esse tom mais arroxeado. Eu vou aplicar um pouquinho por cima do que eu acabei de... Ah, gente, olha que magnífico que fica, né? Ele tem um brilho meio azulado, meio arroxeado. Perfeito. Na linha d'água, vou utilizar o lápis para olhos
preto da linha Stay Fix. Que lápis, hein? Esse daqui eu recebi no calendário Advento, que veio da Ruby Rose. Olha a pigmentação desse lápis, bebê. Tá bom pra ti, como diz Tainara. Sabe aquele produto em gel que veio na paleta? Vou pegar um pouquinho dele e vou aplicar rente à raiz dos cílios. Esse produto esfuma muito fácil, ele é bem cremosinho, bem fácil de trabalhar. Eu não aplicaria na linha d'água justamente por ele ser bem úmido, então é bem provável que ele ficasse sambando na linha d'água, por isso que eu optei por utilizar o lápis. Mas para sombras, ele realmente é bem interessante. Fico me imaginando fazer um black eyes com ele. Pode ser também um próximo vídeo aí. Nossa, dá pra fazer tanta coisa com essa paleta, né? Aquela primeira sombra que eu apliquei na pálpebra, em todo o côncavo e também nos cantos externos, eu vou aplicar para dar uma selada nesse produto e também dar uma esfumada rente à borda dele, para suavizar e também para fazer já o degradê entre esse produto e a minha pele. Faço a junção da pálpebra inferior, desse esfumado aqui na parte inferior, com a pálpebra superior. Isso é bem importante para a maquiagem ter mais acabamento. Aplico um pouco da sombra preta só no cantinho externo para selar aquele produto cremoso. E aí a mesma sombra cintilante, a Rhodium, que eu apliquei no centro da pálpebra, a mais clarinha, né, a mais cintilante, eu vou aplicar também aqui, ó, embaixo, também mais centralizado, pra dar um efeitinho de pálpebra luz também nessa parte inferior. Meu Deus, eu gostei demais, tô me sentindo muito gótica. Máscara, vou utilizar a Trópico da Ruby Rose. Essa daqui é a volume e alongamento, que tem aquele aplicador um pouquinho maior. Olha, daria até pra utilizar essa maquiagem sem cílios postiços. Ela tá bem intensa, rente à raiz, e isso confere um pouco mais de volume para os meus cílios. Mas eu vou aplicar cílios postiços porque eu quero um pouquinho mais de drama. Mas frisando, se você não quiser utilizar, não tem problema. Optei por um modelo da Kiss New York, daquela linha Envy, é assim que fala? Day by Day. E esse modelo se chama Segura o BO. Eu adoro os nomes desses modelos da Kiss. Mas para quem quiser referência de numeração, esse é o DBD02B. Lembrando, vai estar tudo na descrição do vídeo. Não tem um batom da Ruby Rose que combinasse muito com essa maquiagem, a maioria são marrons bem quentes, quase alaranjados. Então eu finalizei com um lip combo. Eu utilizei a lapiseira BT Lip Shape na tonalidade Taupe Brown, que é uma tonalidade que eu tenho utilizado muito. E finalizei com um batom nude de LP Beauty, que tem esse fundo um pouquinho mais frio e que eu achei que combinou bem mais com a maquiagem que eu fiz nos olhos. Essa paleta está com uma altíssima qualidade. Eu gostei muito da pigmentação das sombras que eu utilizei hoje. Digo isso porque eu não utilizei todas as sombras da paleta, mas as que eu utilizei eu gostei bastante, gostei da intensidade, gostei da pigmentação, senti diferença de tonalidade em cada uma que eu utilizei. Elas esfarelam um pouco, mas não é algo que me incomode, não sujou muito a paleta. Facilita a paleta ser preta também, porque daí a gente não enxerga muito se está sujando a paleta. As cintilantes têm uma textura muito gostosa, muito boa de trabalhar, elas têm essa partícula de brilho, mas o glitter não fica solto, voando por toda a pele, eles ficam no lugar. Por enquanto eu só tenho elogios a essa paleta aqui. O que vocês acharam da coleção Obsidian da Ruby Rose? Gostaram? Ficaram empolgadas, assim como eu? E se vocês quiserem que eu faça mais conteúdos com esses produtos, comentem aqui abaixo nas seções de comentários que eu vou adorar saber, e aí eu trago mais sugestões e opções com esses produtos para vocês. Se você ficou até aqui, meu muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante pro vídeo, pro canal em geral, e se você caiu aqui de paraquedas e gostou do meu trabalho, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Um grande beijo para vocês e até a próxima!